melhoria de nós mesmos e não anulação de parte de nós que consideramos ruim. Se a gente pensa dessa forma, a gente não vai procurar nos libertarmos dos defeitos que nós temos. Muitos desses defeitos, eles estão conosco há muitas encarnações. E é muito difícil você tirar os hábitos, os defeitos, os vícios de uma hora para outra. Então, qual é o caminho que nós temos que seguir para nos libertarmos das energias negativas que nos acompanham durante toda uma vida? Fazendo coisas boas, fazendo coisas novas. É contrabalanceando as coisas boas que a gente vai poder trabalhar os aspectos renovados, renovar a nossa vida. Então, não adianta querer bater de frente com as nossas dificuldades que estão enraizadas em nossa vida. Vamos criar coisas boas, fazer coisas boas, nos inovar com novos campos de atuação e, consequentemente, nós vamos superando, perdendo o hábito negativo de estar envolvido com as coisas negativas. Esse é o primeiro caminho que nós temos que fazer para o encaminhamento das nossas vidas. Uma das coisas fundamentais que eu tenho observado pelos noticiários da televisão é que tem existido muito sofrimento na hora das pessoas enterrarem os seus parentes, seus amigos, porque não se pode estar fazendo velório. E as pessoas têm o culto ao corpo. Esse culto ao corpo é que, nesse momento atual, não deve acontecer. E aí, qual a melhor maneira de nós agirmos? Entender que a oração é necessária nesse momento. E que o importante não é o corpo. Aquele corpo é, para nós que somos espíritos, e para muita gente que está buscando a evolução na vida, o que importa mesmo é a alma. E a alma não está sendo enterrada. O culto ao corpo, já aquela roupagem velha que foi tirada, que não serve mais, não deve ser tão fundamental nesse momento. E a maneira mais correta é você pensar nas pessoas que você ama com amor, pensar nos momentos felizes, quando você realmente pode proporcionar àquela pessoa, àquela alma, uma mudança de atitude na passagem da morte. Oração e pensamentos positivos, das coisas boas que aquelas pessoas fizeram na Terra. Esqueça, perdoe até as dificuldades que ela teve no enfrentamento do dia a dia. Procure corrigir-se na hora de demonstrar negatividade em qualquer pensamento negativo com referência àquela pessoa. Seja generoso. Outra coisa é seguir as orientações de Sócrates. Sócrates tem uma passagem que ele escreveu, Sócrates viveu 470 anos antes de Cristo. Mas era um espírito muito espiritualizado. Entendeu? Então ele dizia o seguinte: ao corpo não interessa. Ele menosprezou até demais, eu não diria isso. Joga em qualquer lugar. Foi isso que Sócrates disse. Então, entender que o corpo vale muito pouco, o que vale verdadeiramente é a alma, é o espírito, que tem que ser venerado, tem que ser respeitado e tem que ser pensado de forma bem equilibrada. Outra coisa que também me chama a atenção, essa semana alguém me perguntou sobre a cremação. Tem muitos corpos que estão sendo cremados. Qual o tempo ideal de fazer a cremação de um corpo? Emmanuel diz que o ideal seria 72 horas. Porque tem muitos espíritos, muitas pessoas que desencarnam, mas ainda fica muito apegada ao corpo. E 3 dias seria um tempo suficiente para ser trabalhado
e ser conduzido a um processo de afastamento daqueles espíritos do corpo. Tem muita gente que vai para o túmulo, a gente sabe, tem conhecimento disso, mas nesse momento a gente tem que entender que tem que dar um tempo. Mas a situação é muito difícil. Vamos ter paciência, vamos ter fé, vamos orar, vamos ter esperança e vamos nos renovar. Uma das coisas que Chico Xavier falou, que eu acho muito interessante, e que isso vai me levar a contar uma historiazinha de um livro que eu terminei de ler agora, que é Ação e Reação. Ele diz: já que estamos encarnados na Terra, vamos aproveitar. Porque não é fácil reencarnar. Muita gente pensa que a reencarnação chegou lá, voltou, bateu e voltou. É muito difícil. E eu vou contar uma historiazinha que eu vi. Tem algumas histórias aí que eu vou falar aqui sobre esse livro fantástico que eu acabei de ler, Ação e Reação. É a vida no mundo espiritual. Silas é um trabalhador do mundo espiritual. Há 20 anos, olha que Silas é o espírito que escreveu esse livro junto com André Luiz durante 3 anos na vida espiritual, vivendo dentro do umbral, vivendo em zonas umbralinas. Silas tinha 20 anos que ele vivia no umbral, trabalhando um trabalho de grande proporcionalidade. E Silas tinha um grande problema. Ele esteve na Terra, viveu na Terra, mas criou um problema muito sério para ele. Mesmo se transformando num espírito de grandes trabalhos realizados no mundo espiritual, ele tinha uma dificuldade. Ele programou-se ir para o mundo espiritual, tentar encontrar a família que ele teve aqui, para fazer nascer e resgatar essa dívida, para subir. A intenção dele era essa. Então, o que acontece? Ele era médico aqui na Terra, ele foi filho de um advogado muito famoso, fazendeiro também, muito rico, poderoso. Tinha uma mãe também muito generosa, muito boa, mas ele se formou e ele queria viver na boa vida. Ele não buscou exercer a profissão que ele aprendeu de médico. E aí ele só tinha uma visão na vida. Ele era muito apegado ao dinheiro, às coisas, entendeu? Aos bens materiais. E aí um dia a mãe dele desencarnou. Quando a mãe dele desencarnou, ele aí pensou em botar a mão na parte da herança. Só que o pai dele, ele achou que o pai não ia mais casar de novo, o pai pegou e casou. E casou de novo com uma mulher nova. O pai tinha 65 anos de idade e casou com uma mulher de 30. E aí, para ele, foi um Deus nos acuda. Porque ele não estava pensando em dividir herança com ninguém. Ele achava que aquela herança era dele. E aí ele programou tudo, fez muita intriga, muita coisa negativa na vida dessa mulher, que acabou no suicídio não, no homicídio dessa mulher. Essa mulher foi morta, foi assassinada. Ele envolvido com esse crime. Quando ele chegou no mundo espiritual, ele procurou encontrar essa mulher para voltar, se programou, a mãe dele já estava certa para voltar, o pai já estava certo para voltar, mas ele não encontrava essa mulher que foi a mulher do pai dele. Levou 20 anos, depois ficou mais 3 anos trabalhando com André Luiz, lá escrevendo esse livro, Ação e Reação, e um dia André disse que ele chorava e dizia: André, os espíritos... Aí o André perguntou: e os espíritos bons não sabem onde ela está? Eles sabem, André, mas eles não podem fazer esse um trabalho que a mim compete encontrar essa alma
para me reajustar com ela. É um dever meu. É o plantio que eu fiz errado e eu tenho que colher. Então, nesse momento, eu preciso trabalhar para poder desenvolver essa relação com essa mulher que eu tenho que nascer na Terra com ela. Você veja, é o que Chico Xavier colocou ali. É difícil reencarnar. Não é fácil reencarnar. E nesse livro ele traz cada história fantástica. Tem a história de Ascânio e Lucas. Ascânio e Lucas, Ascânio e Lucas eram espíritos de grande evolução. Vivia no mundo espiritual em trabalhos de alta grandeza. Já tinha passado várias encarnações, fazendo trabalhos grandiosos no mundo espiritual. Um dia, ele resolveu fazer o voo final. Aí foi chamada a ele a responsabilidade sobre um crime que eles dois tinham cometido na época que ele trabalhou com Joana d'Arc, na França, em 1429. E aí tem que pagar. É o plantio. Esses dois rapazes, jovens ainda, prestavam serviço ao exército e trabalhavam na linha de frente com Joana d'Arc, cometeu um crime violento. Jogou dois rapazes no fosso de um depósito e matou os rapazes. Isso em 1429. Chegaram 500 anos depois, esses espíritos já tinham processado uma vida totalmente bem trabalhada, com muita evolução, mas aí chegou o momento dele resgatar aquela dívida. E aí eles tiveram que renascer pelo livro, a gente vê lá, eles tiveram que renascer e passaram por um acidente, ainda jovem. Foi um resgate coletivo, passou por um resgate coletivo, foi um desastre de avião que aconteceu e morreram cento e tantas pessoas nesse desastre de avião. Ele não entra em detalhes do desastre de avião, entendeu? Albério tem outra história também, porque eu estou contando a vida no mundo espiritual, porque a vida no mundo espiritual é um modelo para que a gente possa entender o que a gente tem que fazer aqui, enquanto estamos aqui na Terra, para melhorar as nossas vidas. Porque esses exemplos que a gente traz de lá, olha que são exemplos de espíritos que viveram há muitos anos e cometeram vários erros. Albério, num discurso que ele fez, esse Albério é um espírito também muito evoluído, ele veio fazer uma palestra no mundo espiritual, entendeu? Justamente lá em nosso lar. E nessa palestra ele coloca algumas coisas que é fundamentais, que eu vou colocar aqui para vocês. Ele fala que nós temos 50 trilhões de células. Nosso corpo tem 50 trilhões de células. E ele diz, eu não quero nem falar a quantidade de átomos que nós temos no nosso corpo. Isso tudo é uma composição material de alta grandeza que nós recebemos, que é uma constituição de um material mental. O que é a nossa matéria? É um material mental de Deus. Ele coloca, é um material mental de Deus. É o fluido que faz parte do fluido cósmico universal. Nós somos material mental de Deus. Temos esses 50 trilhões de células no nosso corpo que é tirado do fluido cósmico universal para compor as nossas vidas, inclusive o pensamento. Aí ele coloca na palestra, ele coloca que o pensamento tem cor, o pensamento tem cheiro, o pensamento tem peso, e muitas vezes uma pessoa que passa por outra, ao se encontrar numa vibração inadequada, pode sofrer a carga negativa do peso daquele pensamento. Então, é importante a gente entender, controlar e administrar os nossos pensamentos. Por quê? Nós temos o hábito de tomar banho. Todo mundo toma banho, eu acho que toma, né?
todo mundo toma banho, todo mundo escova dente. Quanto tempo a gente gasta na limpeza do corpo diariamente? Eu não vou nem perguntar isso para as mulheres. Eu vou deixar só com os homens, porque o tempo das mulheres é mais avançado ainda. Mas e o tempo que nós levamos para fazer a nossa limpeza da nossa alma, do nosso pensamento, das nossas energias? Tem uma história também que André conta de um marido que estava buscando, dentro também desse livro, Ação e Reação, um marido que estava planejando assassinar a mulher. Ele tinha se apaixonado por uma outra mulher mais jovem e ele precisava se libertar daquele sufoco, estar em casa com aquela mulher. Ele planejou tudo. Na hora que ele planejou tudo para cometer o crime, André disse que quando chegaram lá na casa desse pessoal para visitar aquela mulher, aquela esposa que ia ser assassinada, disse que o marido já tinha planejado tudo, já tinha escolhido a arma, o horário que aconteceu o crime, já tinha feito tudo. Mas o que André realmente sentiu como uma grande surpresa foi que a casa estava toda cercada de espíritos criminosos. Aí, quando eu li isso aí, eu confesso a vocês, eu fiquei chocado. Gente, um pensamento pode atrair uma multidão de espíritos. Inicialmente eu fiquei preocupado. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, mas eu tenho que pensar em administrar o meu pensamento. Como você está me assistindo, também tem que pensar em administrar o seu pensamento. É o pensamento que tem peso, que tem cor, que tem cheiro. E esse pensamento pode atrapalhar as nossas vidas. Então, a gente pergunta, você quando acorda de manhã, você faz uma oração? Você vai dormir? Você reza? Quando você vai fazer uma refeição, você agradece a Deus aquele alimento que está recebendo? Então, são essas energias que nós temos que estar canalizando para o nosso viver. Porque uma coisa é fundamental. E o inferno numa configuração que a gente sabe que não é aquele inferno de Dante, que muita gente, a igreja, muitas igrejas colocou. O inferno é o inferno que nós colocamos para nós mesmos. Quando as pessoas desencarnam, as pessoas que são maus, que são perversas, elas vão para regiões infernais do mundo umbralino. Então, o que é que acontece? Existem condomínios, regiões centralizadas para todo tipo de assassino. Por exemplo, o criminoso, o assassino, quando ele desencarna, ele vai para o bairro dos assassinos. Não é que, quando a pessoa desencarnou, tem um policial que bote algema nele e leve ele para aquele bairro, para ele morar naquele bairro. Não, é sintonia, é vibração. Ele vai para lá. A pessoa que é negativa, a pessoa que gosta de falar da vida dos outros, que gosta, a fofoqueira, quando ela desencarna, ela vai para um lugar, uma região onde tenha justamente pessoas que gostam daquela conversa. Então, é sintonia. As pessoas irônicas, as pessoas más, todas elas sintonizam com a mesma coisa no mundo espiritual. Então, cada um vai para o campo, para a região, para o bairro, onde as pessoas realmente se concebem que ali a composição dos seus pensamentos. É pelo pensamento que nós somos atraídos. O telefone está nas nossas mãos. Nós é que fazemos a ligação. O assunto que a gente quer tratar, a gente é que vai direcionar. Não é as negatividades, as pessoas que estão junto a nós, não. Você é dono da nossa vida. Você está com o telefone na mão, você pode falar com quem você quiser. Então, fale com pessoas mais limpas, mais saudáveis. André, nesse livro, tem uma passagem que me chocou bastante. André passou por uma praça, uma grande praça lá no mundo espiritual, onde pessoas, espíritos, realmente estavam no fundo do poço.
estavam vivendo nessa praça, mais de 10 mil espíritos vivendo naquela praça. Só que André avistava aqueles espíritos ali, tudo em oração, lamentações, pedindo por Deus, chamando por Deus, entendeu? E ele ficava, sem entender, ele chamou Silas, aqui na frente tem um túnel. Está vendo esse túnel de luz aí? Esse túnel é o túnel que nós vamos passar para ir para uma outra região. É um túnel de luz. Por que eles estão presos aqui, nessa praça, e não passa por esse túnel? Eles disseram, eles não têm vibração para passar aí. Quer ver, André? Ele mandou, olhe o pensamento, escolha um deles aí. Olhe o pensamento de um deles aí e veja o que é que está passando pela cabeça dele. André, quando analisou os pensamentos, eles estavam falando, chamando por Deus, mas ironicamente, blasfemando, tripudiando. Então, não era uma palavra de oração onde eles pudessem ser acolhidos. Ele disse, André, qualquer um desses aí que você tentar tirar daqui, não vai conseguir, porque a vibração dele não vai se adaptar a uma cidade mais evoluída. Então, eles estão aí tripudiando, é o sofrimento, eles estão acostumados com a dor, com o sofrimento. Tem que ter o tempo deles certo para eles poderem se libertar. Vejam como é complicado a vida no mundo espiritual. Chico Xavier tinha uma mediunidade fantástica. Ninguém pode dizer. Ele tinha quase todos os tipos de mediunidade. Eram diversas mediunidades. E uma das coisas fundamentais é que, às vezes, as mulheres chegavam lá, davam um lencinho a Chico Xavier e Chico devolvia aquele Chico molhado de perfume, efeito físico. Tinha uma mediunidade de cura fantástica. As pessoas chegavam lá se queixando disso, daquilo. Ele dizia, meu irmão, vamos orar que Jesus vai te curar. Já tinha curado. Realizou diversas curas, porque era um grande médium. Mas uma coisa, Emmanuel chamou ele e disse, Chico, o seu papel aqui da Terra não é esse, não. Você está fazendo isso, tudo bem, mas o seu trabalho na Terra é o livro. Você veio com a missão da Terra, foi para educar. E o livro de Chico Xavier, quem lê os livros de Chico Xavier, vê que não tem curiosidade lá. É um livro de educação. Não é nem instrução. Porque instrução, muita gente tem instrução aí, mas a instrução não evolui, não gradua as pessoas à mudança de comportamento. O que o livro de Chico Xavier traz é a necessidade das pessoas se educarem. E quando a gente se educa, realmente, transformação moral passa a existir. Tem um autor, ele Cassimiro Cunha, ele diz, não te esqueça de que somente a dor do mundo te pode regenerar. É uma frase fantástica. Eu não estou falando aqui, nem Cassimiro Cunha falou, de sofrimento. Porque uma coisa é dor e a outra coisa é sofrimento. Sofrimento é opcional. As pessoas sofrem se quiser. Muitas vezes você tem motivos até para sofrer, mas você não precisa sofrer. Talvez não tenha ficado claro. Eu vou dar um exemplo aqui. Acontece um acidente com você e você toma um tombo, fica numa cadeira de roda, passa um mês, 2 meses, 6 meses numa cadeira de roda. Isso é dor. Agora, o sofrimento de você ficar na cadeira de roda, você tem se você quiser. Ou não é? O sofrimento é opcional. Você não precisa ter o sofrimento, entendeu? É interessante a gente ver o seguinte, quando a gente não está vivendo o problema, a gente julga com mais facilidade. Eu tenho um caso de um juiz que eu conheci, ele era muito rigoroso nas decisões dele, era patenteado, ele se achava justo, eu sou justo, eu vou punir porque ele errou. Aconteceu um caso interessante. O filho dele
cometeu um assassinato. E aí, esse homem mudou a maneira de pensar. É a questão de fácil punir, fácil condenar quem não ama. Chico Xavier, uma vez, estava numa penitenciária e alguém visitando os presos, e alguém chegou para Chico, uma senhora chegou para Chico: ei, Chico, aqui deve ter muito espírito sofredor, não é? Chico disse: não, minha irmã, aqui não tem espírito sofredor, não, aqui tem muita mãe. E como a gente está entrando aí, amanhã é o Dia das Mães, a gente precisa lembrar que nesses locais tem muita mãe. No inferno, no umbral, a gente já às vezes dá uma conotação pesada, aquele baixo umbral, são muitas as mães que estão ali. Porque os espíritos que tinham que fazer o mal não estão na prisão com aqueles condenados, não. O que eles tinham que fazer de mal, eles já fizeram. A parte deles já fizeram, era fazer que a pessoa errasse e fosse levado para a prisão. Então, lá dentro da prisão, Chico diz: não tem espírito sofredor aqui, não, meu irmão. Aqui tem muita mãe. Então, o amor de mãe é um amor fantástico. Tem uma vez, André, nesse livro que eu estava contando, Ação e Reação, André disse que Silas era o orientador de André, quando estava escrevendo esse livro, Ação e Reação. Diz que André estava dando instruções, Silas estava dando instruções a André, de repente chega uma senhora abafada, agoniada, nervosa: André, pelo amor de Deus, André, me socorre. André não, pediu a Silas: Silas, me socorre. Então, o que é, minha irmã? Meu irmão, você tem que ir urgente na terra agora. Minha filha vai se matar. Ela não está resistindo, ela já está com o veneno para tomar, para se matar. Aí é incrível, não? Como eles são bastante ágeis. Silas tomou a direção da terra, assim que chegou no casebre dessa mulher, que estava espiando um erro de vidas passadas e também já tinha cometido outro suicídio. Porque não existe, geralmente não existe aquele suicida que está vindo aqui pela primeira vez. Geralmente são suicidas renitentes, contumazes. Eles são suicidas contumazes. E aí André, Silas, assim que chegou, com a vibração dele, com a luminosidade dele, ele disse: como pode, chegou ao lado da irmã, já estava com um copo de veneno na mão. Ele disse: como pode pensar na sombra da morte sem a luz da oração? Quando Silas acabou de falar essa frase, o copo caiu da mão da mulher. Simplesmente ela ficou estática. E ela não sabe o porquê. Simplesmente não sabe o que, e apagou. Aí eles conseguiram dar um passe ali e conduzir a mulher para a cama. Quer dizer, um socorro de última hora. A gente sabe que o mundo atual de hoje, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. E está, pela Organização Mundial de Saúde, a situação do suicídio no mundo cresce a cada dia muito rapidamente. Está crescendo em grandes proporções. E até crianças estão se matando. No Japão mesmo, tem crimes, suicídios de criança. Ainda bem que a pandemia chegou para quietar um pouquinho isso aí. A gente precisa entender que essa pandemia, ela foi para minimizar as vaidades humanas, muitos dos crimes que eram tidos por desrespeito às leis de Deus. E a gente tem que entender que a vida precisa dessa pandemia, porque é a lapidação de muitos espíritos. Não importa se muita gente vai morrer, mas vai ter que morrer um dia mesmo. Se você for antecipado na vida um pouquinho, uns anos antes, não importa para isso. O importante é que você, quem estiver, como eu estava vendo uma palestra de Divaldo Franco essa semana, ele me disse: aqui na Mansão do Caminho não entra e não sai ninguém. Quer dizer, eu estou me precavendo, é o que vocês têm que fazer também. Faça a sua parte, mas tem aqueles profissionais que têm que trabalhar. Infelizmente, trabalhe, mas trabalhe com os cuidados necessários e, além do mais,
ore, ore muito, tenha muita fé em Deus, porque você pode ser minimizado de pegar o vírus com o poder da oração. A oração é remédio. E quem tem fé e não precisa desencarnar nesse momento, vai viver tranquilamente, entendeu? Essa semana eu vi uma mulher, eu passava em um lugar, vi uma mulher comentando junto de uma criança. Ela dizia, essa pandemia é um inferno na nossa vida, veio destruir a nossa vida. Quer dizer, que ensinamento! A pandemia, gente, não veio destruir a vida de ninguém. A pandemia veio disciplinar. A pandemia veio para nos alertar. A gente poderia, como eu disse aqui a semana passada, poderia ter uma bomba explodindo aqui na nossa cabeça. E não tem. Então, vamos acreditar na força de Deus, entendeu? E vamos acreditar na força do amor, entendeu? Tem uma passagem, como amanhã é o Dia das Mães, conta uma história de uma mãe fantástica, uma mãe que vivia no mundo espiritual, e o mentor disse, minha irmã, você tem 50 anos em atividades aqui em nosso lar. Chegou a hora de você ter um serviço na Terra muito importante, que precisa de uma mãe fantástica. Mas ela disse, mas eu ainda tenho que cuidar do meu filho, que está nas ondas umbralinas, eu tenho que cuidar dele. Eu falei, olha, você dá uns plantões lá na Terra e os outros, você vai cuidar do seu filho lá nas ondas umbralinas. Você está conseguindo grandes resultados, você é uma grande mãe. E ela está bem. Sabe qual era a missão que ela recebeu aqui na Terra como mãe? Ela veio cuidar de mulheres que trabalhavam numa casa de strip. Porque os homens que iam lá, muitos exacerbados, muitos eufóricos, precisavam de amor conduzido por uma verdadeira mãe. Então, imagine quem tiver para desencarnar aí, quiser um emprego desse, precisa realmente se candidatar com grande qualidade, porque é um trabalho de grande periculosidade, tomar conta das meninas que trabalhavam numa casa de strip, entendeu, gente? E aquelas pessoas que iam ali, aqueles homens que iam ali, e outra coisa, ela foi dar plantões em finais de semana. Segundo o mentor ainda comentou, como a sua qualidade é muito grande, você precisa dar esses plantões. E teve um lance interessante que aconteceu quando um espírito que desceu, eu já contei essa história aqui, o espírito que desceu para visitar a filha, chegou lá e encontrou o genro numa dessas boates, o cara perdeu a cabeça. Mas a gente não vê o caso de contar essa história, porque essa história já foi contada. Quer dizer, ele perdeu, ele tinha 20 anos trabalhando na espiritualidade, na hora que ele viu aquele homem irresponsável traindo a filha dele, porque a filha estava doente em casa, ele perdeu a cabeça. Ela que estava lá, aquela senhora, aquela mãe, estava lá e veio dizer àquele homem, meu irmão, não é assim que se resolve, se acalme, venha comigo. E conduziu aquele homem para um outro local para descarregar as energias que aquele homem estava tendo, entendeu? Então, gente, é importante a gente entender, estamos chegando ao final, que nós temos que viver uma vida de muito equilíbrio. Muitas vezes nós pedimos muito, mas não sabemos pedir. Até mesmo na hora que fazemos orações, a gente pede para se libertar das coisas. Nós temos que pedir forças para suportar com dignidade e vencer aquelas coisas negativas. Porque ter comportamentos, atitudes de enfrentamento é mais tranquilo do que fugir das responsabilidades. Para encerrar a nossa palestra, eu queria dizer o seguinte, que dentro desse processo de arrependimento, expiação e reparação, nós temos que fazer o caminho de volta ao mundo de luz. Primeiro arrepender, depois reparar quando estiver pronto para reparar, porque nem sempre a gente vive
vive aqui na Terra e vem para a Terra e repara na primeira ou na segunda encarnação, como aquele caso daqueles dois que vieram, passaram 500 anos e com 5 encarnações depois foi que eles foram reparar a dívida dele. Então, nós precisamos entender que a vida tem grandes surpresas para nós. Para encerrar, eu vou contar uma historinha que aconteceu em um frigorífico. O dono de um frigorífico, no final da tarde, ele foi visitar o frigorífico, entrou naquelas partes mais geladas lá e os funcionários não perceberam que eles estavam lá vistoriando as coisas e fechou a porta, dentro de uma geladeirona daquelas de frigorífico. Quando ele se deu conta, meu Deus, estou aqui sozinho, fiquei sozinho, vou morrer. Ficou preocupado. E a preocupação foi, realmente, todo mundo já saiu, fecharam a porta, não sabe que eu estou aqui e eu vou morrer aqui. Passaram-se 10 minutos e aí a porta se abriu. A porta se abriu e o zelador entrou. Ô, doutor, eu sabia que o senhor estava aqui. Como é que você sabia, fulano? Eu sabia. O senhor, todos os dias, quando eu chego, o senhor fala comigo. Quando o senhor vai embora, o senhor me dá boa noite. E o senhor nunca saiu daqui sem me cumprimentar. Então, quando eu vi todo mundo sair, o senhor não saiu, eu falei, ele está preso em algum lugar. Aí saí procurando. Aí encontrei o senhor aqui. Aí a gente entende o seguinte, o que é o poder da gentileza. É importante que a gente entenda que nós somos seres humanos que com pequenas coisas pode salvar uma vida. Aquela simples gentileza que aquele homem tinha com aquele porteiro, com aquele zelador, foi que salvou a vida dele. Porque se ele não tem aquele hábito de cumprimentar o zelador todo dia que fosse embora, o zelador não ia nem sentir falta dele. Então, é o hábito da gentileza. A gente precisa entender que a gente precisa dar o melhor de si. A gente precisa dar o melhor de nós. Poder da gentileza. Não existe nada mais fundamental na vida das pessoas é ser gentil, ser amigo, ser companheiro. Então, nesse momento, eu queria dizer para vocês que sejam como as mães. Porque tem muitas mães que, às vezes, educam com rigor, muitas coisas cobrando firmemente dos seus filhos, mas essas aí querem realmente o melhor para seus filhos. Mas existem mães que não estão nem aí, não estão preocupadas. Simplesmente querem se ver livre. Deixa tudo à vontade, o filho pode tudo. Não, pode, libera ele, deixa ele fazer a coisa. Isso não é verdadeira mãe. Então, a mãe que nós precisamos ter é uma mãe responsável, uma mãe amiga, uma mãe companheira, para que a vida realmente possa nos proporcionar qualidades. E como amanhã é o Dia das Mães, a vocês, mães, o nosso parabéns, a nossa bênção, que Jesus esteja com vocês. E eu peço a todos os homens que sejam limpos, sejam generosos com as mães, porque muitas vezes a mulher realmente tem um peso muito importante na vida das pessoas e a gente precisa acreditar na força dessa mulher. Que Jesus nos abençoe, muita paz e ilumine as nossas vidas. Eu peço que vocês que estão nos assistindo curtam o canal aí para facilitar e que a gente possa, pelo menos se acontecer um transtorno como aconteceu hoje, você já recebe um novo link na hora que a gente fizer a programação. Ativar as notificações. Ativar as notificações. Se inscrever no canal. E dar um like no vídeo. Dar um like no vídeo. Tá dado o recado. Que Jesus nos abençoe, muita paz, muita luz. Estou feliz aqui. A pena que aqui a gente não pode ver vocês, mas